Começando a série de times na história da MLB, nessa série aqui eu vou estar falando sobre a história de cada time da MLB atualmente. Não é um documentário, mas é só para apresentar os times e a gente aprofundar nessa história lindíssima de cada time da história desse esporte maravilhoso. E hoje é New York Yankees. A origem da franquia New York Yankees vai lá entre 1901 e 1902 pelo nome de Baltimore Orioles da AL. Pois é, cara. Mas esse Baltimore não é o Baltimore que tem hoje em dia, tá? É só um nome mesmo. A história dos Yankees começa em 1901, quando a recém-criada American League surge como uma rival à então dominante National League. Aí a liga tinha uma equipe em Baltimore, Maryland, chamada de Baltimore Warriors, que, como eu acabei de falar, não é a que tem atualmente, ok? É só o mesmo nome, mas sofreu bastantes problemas financeiros aqui nessa época. Porém, em 1903, os donos Frank Farrell e Bill Devery compraram a franquia de Baltimore e transferiram ela para Nova York. O time foi batizado então de New York Highlanders por conta do Hilltop Park, o estádio localizado em uma área alta de Manhattan. Então, uma área alta, né? Um campo alto, uma terra alta, Highlanders. É bem literal. No jornalismo da época, porém, os repórteres começaram a chamar a equipe de Yankees, ou só Yanks, um apelido mais curto e mais fácil também para as manchetes. E durante essa fase, o time foi competitivo de forma irregular e quase não brigava pelo topo da liga. Importante falar que nessa época que eles receberam o nome Yankees só para abreviar mesmo, né? O nome Highlanders, eu acabei de falar. Por uma conotação histórica muito mais forte, porque os britânicos chamavam os americanos, ali os colonialistas, de Yankees. Então, pra gente, Yankees é só o pessoal que mora nos Estados Unidos, basicamente. Porém, pro pessoal dos Estados Unidos, Yankees é só aquele pessoal do Nordeste ali dos Estados Unidos, vulgo Nova York. Então, os britânicos usaram Yankees como uma forma mais pejorativa para poder zoar o pessoal ali de Nova York, né? Inclusive, veio a canção Yankee Doodle, que é um símbolo histórico, uma canção histórica muito forte para eles. Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle dandy. Mind the music and the... Mas aí, para poder encurtar, deixar mais fácil, eles pegaram esse nome Yankees e falaram assim, bom, já que a gente é Yankees, vamos chamar eles de Yankees. E aí vai ficar melhor para colocar no jornal também. E aí, em 1913, após mudar de estádio para o Polo Grounds, onde dividia espaço com os Giants da National League, o time adotou oficialmente o nome New York Yankees. Isso marcou o fim da era Highlanders e início do verdadeiro legado dos Yankees como tal. Mas os primeiros anos foram bem difíceis, entre 1913 e 1919. Durante o resto da década de 1910, os Yankees ainda eram um time mediano e pouco competitivo. Não conquistaram títulos expressivos ou sequer disputaram a World Series nessa fase. Mas aí vem a transformação da década de 1920. Em 5 de janeiro de 1920, os Yankees compraram Babe Ruth do Boston Red Sox por $125 mil e um empréstimo ligado à hipoteca do Fenway Park, considerada a transação mais famosa da história do beisebol. E essa contratação aqui muda tudo, porque a gente sabe que o Babe Ruth por muito tempo foi considerado e ainda é considerado o maior jogador de beisebol de todos os tempos. Fale vídeo sobre ele. E não só isso, coloca uma maldição que persistiria em Boston por anos, cara, que é a maldição do Bambino. E também vale um vídeo. Então, em 1920, aquele time foi o primeiro na história da MLB a atrair mais de 1 milhão de fãs na temporada em casa e ainda não venceu a World Series, mas começou a brigar pelo título séria e consistentemente. Para essa época aqui é importante falar algumas curiosidades bem legais. O Babe Ruth imediatamente quebrou recordes, tá? Em 1920, na sua primeira temporada com os Yankees, o Babe Ruth bateu 54 home runs, um recorde naquela época e um salto enorme no jogo. Primeira aparição na World Series com transmissão de rádio em 1921 foi a primeira série transmitida ao vivo na rádio, um marco tecnológico e cultural para eles. Em 1923 teve a inauguração do Yankee Stadium, em 18 de abril para ser mais específico, né? O novo estádio dos Yankees foi inaugurado e o Babe Ruth bateu o primeiro home run do estádio, que logo seria apelidado de The House that Ruth Built, ou a casa que o Ruth construiu, por causa do impacto dele e da enorme popularidade que ele trouxe ao time. E também em 1923 os Yankees venceram a World Series pela primeira vez, derrotando o rival New York Giants em 6 jogos. Uma coisa muito legal foi que em 1929 os Yankees foram o primeiro time da MLB a colocar números definitivos nos uniformes, algo que logo se tornaria padrão em toda a liga. Mas agora a gente vai para a próxima década de 1930. Nessa terceira fase, Yankees viram oficialmente a maior dinastia do esporte americano, tá? Nos anos 30, eles já não estão mais se tornando grandes, eles já são o padrão de excelência da MLB. Enquanto os Estados Unidos enfrentavam a Grande Depressão, o time dominava o beisebol com elencos profundos, estrelas e gestão
impecáveis. E então, em 1932, os Yankees vencem a World Series contra o Chicago Cubs. E essa série, ela entra para a história por um dos momentos mais icônicos do esporte, o called shot do Babe Ruth no Wrigley Field, ou em português que ficou conhecido como a jogada cantada de Babe Ruth. O Babe Ruth supostamente apontou para o local onde ele mandaria a bola antes do home run, mas até hoje existe debate se ele realmente fez isso, se ele não fez. É difícil a gente saber o que realmente aconteceu ali naquela época, mas aparentemente ele chamou o canto que ele ia fazer o home run e fez. Porém, em 1934, Babe Ruth sai do New York Yankees. E aqui é o fim da era Babe Ruth, mas não derruba os Yankees, tá? Isso prova que a franquia não dependia de uma única estrela, porque pouco tempo depois, o Lou Gehrig se consolida como o líder absoluto do time. E aí, então, um pouco mais depois, vem a era Joe McCarthy. O técnico Joe McCarthy se torna a peça central da dinastia, cara. Ele estabelece disciplina extrema, profundidade de elenco, jogo coletivo acima de egos, e sobre McCarthy, os Yankees entram em um período de domínio quase automático da American League. E aí a gente tem uma nova superestrela também, além do Lou Gehrig, que é o Joe DiMaggio. Em 1936 marca a estreia do Joe DiMaggio, que ele rapidamente vira um ídolo nacional, um sucessor simbólico de Babe Ruth e o novo rosto da franquia. Com DiMaggio, os Yankees reinventam a dinastia sem perder a força. E não só isso, a parte cultural do Joe DiMaggio para os Yankees é muito importante também. O New York Yankees, essa parte nordeste ali dos Estados Unidos, sempre foi muito forte a cultura italiana. E a gente vê isso em várias obras, como por exemplo Os Sopranos. Então ter um cara ali ítalo-americano, né, igual o Joe DiMaggio, que pudesse representar a maior franquia do esporte dos Estados Unidos com um background italiano, era importantíssimo para esse pessoal aqui. E nessa época os Yankees vencem 4 World Series consecutivas, 36, 37, 38 e 39. E até hoje, nenhum outro time da MLB repetiu esse feito, cara. Porém, em 1939 vem os momentos mais tristes e simbólicos do esporte americano e do mundo. Lou Gehrig se afasta do beisebol após ser diagnosticado com ELA, ou ELA, que é conhecido como esclerose lateral amiotrófica, e que popularmente ficou conhecido como a doença de Gehrig. Em 4 de julho de 39 acontece o famoso Luckiest Man on the Face of the Earth speech no Yankee Stadium, também conhecido como o discurso do homem mais sortudo na face da Terra. É um momento muito simbólico que o Lou Gehrig, ele adereça a doença dele para o mundo todo ver o que ele estava passando, como não tinha saída para ele, e é um dos momentos mais emocionantes da história do beisebol. By the tribute, Gehrig made his last public appearance. For the past 2 weeks, you've been reading about a bad brag. Today, I consider myself the luckiest man on the face of the earth. Porém, na década de 1940, o bagulho fica ainda mais louco, porque na década de 1940 os Yankees continuam como o principal time da MLB, mesmo com a Segunda Guerra Mundial mudando o esporte e muitos jogadores inclusive servindo no exército, tá? A franquia ganha títulos importantes, vive momentos memoráveis e se mantém dominante com ícones como o próprio Joe DiMaggio. Porém, em 1940 vem a interrupção de uma sequência, cara, porque antes da década começar de fato, os Yankees já vinham da enorme dinastia dos anos 30, mas em 1940 o time tem um resultado abaixo do esperado. Ele termina em terceiro lugar na American League com 88 vitórias e 66 derrotas, um recuo depois de tantos títulos nas temporadas anteriores. E esse ano marca uma história de reconstrução para os Yankees. Porém, em 1941, o DiMaggio domina e tem mais título da World Series. E o Joe DiMaggio tem uma das temporadas mais lendárias de todos os esportes, cara. Ele bateu em 56 jogos consecutivos, um recorde que até hoje é referência no beisebol. Então, os Yankees ganham a American League e vencem a World Series contra o Brooklyn Dodgers, uma série que ficou marcada como um dos grandes momentos esportivos antes dos Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial. Porém, durante a Segunda Guerra, muitos jogadores serviram nas Forças Armadas, o que impactou os elencos por toda a liga, né? Mas apesar disso, em 1942, os Yankees vencem o pennant da American League com um ótimo recorde, cara, 103 vitórias, 51 derrotas, mas perdem a World Series para o St. Louis Cardinals, que estava bombando também. E em 25 de janeiro de 1945, os Yankees são vendidos para um grupo liderado por Dan Topping, Del Webb e Larry McAfee. Essa mudança de posse prepara o caminho para uma outra grande fase nos anos seguintes. Então, entre 1946 até 1948, vem uma transição para os Yankees. Em 28 de maio de 46, os Yankees jogam o primeiro jogo noturno no Yankee Stadium, um marco de modernização. O Babe Ruth Day, 27 de abril de 47, é celebrado em toda a MLB, um tributo à maior estrela da história do esporte e a ligação dele permanente com os Yankees. Em 1948, marca um momento histórico triste e reverente.
O número 3, Babe Ruth, é aposentado oficialmente no estádio durante as comemorações dos 25 anos da franquia. Babe Ruth morre de câncer de garganta no dia 16 de agosto de 1948, um acontecimento marcante para todos os fãs do beisebol. Em 1949 vem o início de outra dinastia. Os Yankees voltam ao topo ao ganhar a World Series em 1949 contra o Brooklyn Dodgers, iniciando um novo ciclo de títulos consecutivos que logo iria dominar toda a década seguinte. E a década de 1950 fica ainda melhor para esse time de Nova York. Em 1950, cara, World Series e 5 títulos consecutivos. Os Yankees começam a década vencendo a World Series de 1950 contra o Philadelphia Phillies com uma varrida de 4-0. Foi o primeiro de 5 campeonatos consecutivos sobre Casey Stengel, um recorde ainda hoje na MLB. E temos também grandes estrelas de era da transição também. Joe DiMaggio ainda estava no elenco em 50 e 51, mas anuncia sua aposentadoria após a temporada de 51, abrindo espaço para a ascensão de novas estrelas. Mickey Mantle estreou em 51 e rapidamente se tornou um dos principais jogadores da liga, trazendo explosão ofensiva ao time. Entre 51 e 53, 3 World Series seguidas, cara. 51, o Yankees venceu a World Series contra o New York Giants. Em 52, venceu contra o Brooklyn Dodgers em 7 jogos. Um encontro, assim, histórico, cara. E em 53, outro título sobre os Dodgers, marcando 5 conquistas consecutivas desde 1949. Destacando rapidamente aqui a dupla de Mickey Mantle e Yogi Berra. Mickey Mantle se torna a cara ofensiva dos Yankees, explosão de poder no bastão, presença constante de playoffs, e ele se tornaria uma das maiores lendas da franquia, cara. Yogi Berra, cara, também figura como um dos pilares, sendo um dos catchers mais importantes da história da MLB e contribuindo para múltiplos títulos. Um momento histórico muito importante aconteceu em 1956. Na World Series de 56, entre Yankees e Dodgers, o arremessador Don Larsen lança o único perfect game da história da World Series, cara. 27 eliminações sem permitir nenhum corredor em base. Isso aqui basicamente mostra a dominância dos Yankees durante essa fase absurda, cara, nessa década. Porém, na década de 60, o negócio começa a desandar um pouquinho. Os anos 60 representam uma fase de transição e declínio relativo para os Yankees, cara, porque a franquia sai de décadas de domínio quase absoluto, porém enfrenta mais dificuldades competitivas. Ainda tem momentos marcantes, nomes sólidos aqui, mas não volta a ser a superpotência constante como antes. Em 1960, os Yankees terminam em 74 e 80, fora da disputa pelos títulos. E conforme a década foi passando, os Yankees foram se perdendo cada vez mais. Após 1964, os Yankees começam a ter campanhas cada vez mais abaixo, cara, com más temporadas e pouca presença na disputa pelos títulos. E nesse período vale destacar algumas coisas importantes aqui. O recorde de Roger Maris em 1961, cara, ele quebrou o recorde de home runs em uma temporada, superando Babe Ruth, cara, com 61. E esse recorde só seria superado em 98. A expansão da MLB em 1961 também. Essa temporada passou de 154 jogos para 162 jogos, influenciando debates históricos sobre o recorde de home runs. Em 1970, se você acha que ia melhorar tudo, é bem pelo contrário. Os anos 70 começam com os Yankees no fundo do poço, cara. Pouca competitividade, público caindo, time irrelevante dentro da própria MLB. Mas a década pelo menos termina com 2 títulos de World Series, uma das maiores rivalidades da história, personagens explosivos e o renascimento completo da franquia. Porém, em 1973 vem uma mudança de dono. O Steinbrenner chega, cara, e o time, ele é comprado por esse mesmo e é um dos eventos mais importantes da história dos Yankees. Porque o Steinbrenner traz uma mentalidade mais agressiva, fim da paciência com derrotas, investimento pesado, interferência constante e polêmica também. Entre 74 e 75, o estádio é fechado e a reconstrução do próprio. E aí então o time joga no Shea Stadium, que é a casa dos Mets. Pois é. E aí em 76 vem o retorno ao topo. Os Yankees voltam ao Yankee Stadium reformado, ganham o Pennant da AL e vão à World Series. Eles perdem a World Series para os Cincinnati Reds, mas pelo menos chegou até lá. Em 1977, uma das temporadas mais famosas da MLB, e é um caos completo. Billy Martin, gerente dos Yankees, vive em guerra aberta com os jogadores. O Red Jackson vira o maior astro e o maior problema do elenco. Tem conflitos públicos, manchetes diárias e um clima bem tóxico. Mesmo assim, os Yankees vencem a World Series de 1977 contra os Los Angeles Dodgers. E, inclusive, Red Jackson bate 3 home runs em 3 arremessos diferentes e se torna o Mr. October, ou o Senhor Outubro. Em 78, os maiores colapsos da história, cara. Em junho, os Yankees estavam 14 jogos atrás do Boston Red Sox e tudo parecia perdido. O time faz uma recuperação histórica, vence o Red Sox no jogo de desempate no Fenway Park. E aí os Yankees vencem a World Series contra os Dodgers de novo. Em 1979 acontece uma coisa bizarra, cara. Herman Munson, capitão do time, morre em um acidente aéreo em agosto e o vestiário nunca se recupera emocionalmente. O queridíssimo anos 80 é um pouquinho complicado para os Yankees, tá?
pouquinho é falar pouco. Muito dinheiro, muito talento, zero títulos, cara. Os anos 80 são marcados por um paradoxo. Os Yankees gastam muito, têm jogadores estrelados, brigam com frequência pelo topo da divisão, mas não ganham nenhuma World Series, que é algo raríssimo para a franquia. E essa que é conhecida como a década do quase. George Steinbrenner no modo máximo. Durante os anos 80, o Steinbrenner interfere constantemente. Os managers são demitidos e recontratados o tempo todo e o time vive em instabilidade permanente. Entre 76 e 88, os Yankees trocaram de manager mais de 15 vezes. Muitos deles, o Billy Martin indo e voltando. Grandes estrelas e nenhum anel de World Series. Os Yankees, nessa época aqui, tem grandes nomes. Reggie Jackson, Dave Winfield, Don Mangili e Rickey Henderson. Mesmo assim, o time não consegue converter talentos em títulos. E aí, na década de 90, vem a reconstrução perfeita. E essa é, sem exagero, uma das maiores reconstruções da história do esporte, cara. Os Yankees entram nos anos 90 no pior momento em décadas. Sem títulos desde 78, elenco envelhecido, base mal trabalhada, reputação de time rico, mas mal gerido. Então, entre 90 e 92 tem o fundo do poço absoluto. 90 foi a pior campanha da franquia desde 1912. Time irrelevante, competitivamente, público frustrado, e o Steinbrenner começa a perder poder interno, cara. E isso aqui obriga o time a parar de comprar super estrelas e formar jogadores. Início dos anos 90, os Yankees passam a investir pesado na farm system, desenvolvimento interno vira mais prioridade, então tem menos interferência direta do Steinbrenner, inclusive por suspensão da MLB em 90 até 93. E dessa base surgem alguns jogadores que talvez você nem conheça. Derek Jeter, Mariano Rivera, Andy Pettitte e George Posada. Em 95 vem o prenúncio. Os Yankees voltam aos playoffs pela primeira vez desde 81, perdem uma série dura para o Seattle Mariners. Mesmo com a derrota, o recado é claro. Os Yankees voltam a ser relevantes. Então, em 96, vem o início da dinastia mais conhecida do beisebol. Os Yankees vencem a World Series de 96 contra o Atlanta Braves, time jovem, equilibrado e extremamente disciplinado. Joe Torre assume como manager, decisão inicialmente criticada. E aqui marca o nascimento do Core 4. O Core 4 formado por aqueles jogadores que eu tinha falado ali antes, né? Derek Jeter, Andy Pettitte, Jorge Posada e Mariano Rivera. 98 e 99, domínio absoluto, cara. 98, os Yankees vencem 114 jogos na temporada regular, recorde na época. Varrem os playoffs e o time é frequentemente citado como um dos melhores da história da MLB. Em 99 o negócio continua, eles repetem o título da World Series, dinastia consolidada e Mariano Rivera se restabelece como o closer mais dominante do esporte, cara. E aí vem a década de 2000. Os Yankees entram nos anos 2000 como o time mais temido da MLB, o mais rico, o mais midiático, padrão de sucesso, cara. E saem da década com apenas um título depois de 2000, dinastia encerrada, elenco envelhecido e a nova geração ainda indefinida. Em 2000 foi o último título da dinastia. Os Yankees vencem a World Series de 2000 contra os Mets, primeira Subway Series desde 56, terceiro título consecutivo, mas aqui termina oficialmente o Core 4 no auge da dinastia. Em 2001, a derrota mais dolorosa, cara. Os Yankees chegam na World Series contra o Arizona Diamondbacks, lideram o jogo 7 no fim. Mariano Rivera sofre o walk-off hit decisivo. Um dos momentos mais chocantes da história da World Series. Esse jogo aqui é absurdo, cara. E aí vem a era do time comprado, entre aspas. Os Yankees apostam pesado em free agents caríssimos. O A-Rod, o Alex Rodrigues, Jason Giambi, CC Sabathia e o Mark Teixeira. E aí os Yankees viram a Estrela da Morte. Eles viram os vilões ricos, tipo o Tio Patinhas, tá ligado? Só um destaque importantíssimo para 2004 aqui, tá? Que teve aquela série fenomenal entre o Boston Red Sox, super visceral, super sangrenta, e tem documentário na Netflix sobre essa série. Em 2008, fim de uma era, o último ano no antigo Yankee Stadium, temporada ruim, o time não vai aos playoffs. E em 2009 tem a inauguração do novo Yankee Stadium e os Yankees vencem a World Series de 2009, liderados por Derek Jeter, Mariano Rivera e o A-Rod, uma redenção pessoal dele inclusive. E em 2010, uma década de transição. Depois do título de 2009, os Yankees entram nos anos 2010 com uma expectativa altíssima, elenco caro, ídolos envelhecendo. E saem da década com nenhuma World Series, uma nova geração em formação e identidade ainda em construção. Sempre perto e nunca lá. Início da década de 2010 até 2012 foi a última chama deles. Os Yankees continuam fortes, 2010 e 2011, campanhas sólidas, eliminações nos playoffs. 2012 chegam à LCS, mas são varridos pelos Detroit Tigers. E aí a gente tem o fim dos ídolos, né? Ao longo da década, o Derek Jeter encerra a carreira em 2014, Mariano Rivera em 2013, Andy Pettitte se despede, o A-Rod entra em declínio e sai em meio a controvérsias. E aí a dinastia acaba. 2013 e 2016 é um limbo. Os Yankees ainda gastam muito, mas o elenco é envelhecido, resultados medianos e pouco impacto nos playoffs. Mas em 2017...
Mas em 2017 vem uma virada inesperada. Os Yankees entram em modo de reconstrução parcial e surgem Aaron Judge, Gary Sanchez e Luis Severino. O time chega à LCS, mas perde para o Houston Astros, mas marca o nascimento do novo Yankees. E a gente chega na década presente. Um time forte, um time decisivo que chegou na World Series em 2024, de fato, mas que perdeu para o dominante, insuperável Los Angeles Dodgers. Em 2025 eles voltaram aos playoffs pela 8ª vez em 9 anos, um negócio assim que times sonham em ter. Agora vamos ver quais World Series os Yankees ganharam. Em 1923 contra o New York Giants, em 1927 contra o Pittsburgh Pirates, em 28 contra o St. Louis Cardinals, em 37 contra o New York Giants de novo, em 38 contra o Chicago Cubs, em 39 contra o Cincinnati Reds, 41 contra o Brooklyn Dodgers, 43 contra o St. Louis Cardinals, 49 contra o Brooklyn Dodgers, 50 contra o Philadelphia Phillies e o MVP Jim Woodling. Em 52 contra o Brooklyn Dodgers, MVP não foi concedido. Em 53, Brooklyn Dodgers, MVP também não foi concedido. Em 56, Brooklyn Dodgers, MVP Don Larsen. 57, Milwaukee Braves, Lou Burdett, do Braves. Em 61, Cincinnati Reds, foi o Whitey Ford. Em 77, contra o Los Angeles Dodgers, MVP foi o Reggie Jackson. Em 78, Los Angeles Dodgers, de novo Buck Dent. Em 96, o Atlanta Braves, o John Wetterland. Em 98, o Scott Brosius contra o San Diego Padres. Em 99, contra o Atlanta Braves, o Mariano Rivera. Em 2000, contra o New York Mets, o MVP foi Derek Jeter. Em 2009, contra o Philadelphia Phillies, o MVP foi o Hideki Matsui. E a gente encerra o primeiro vídeo dessa série aqui, falando da maior dinastia da história do beisebol. Você consegue adivinhar qual que vai ser o próximo time dessa série aqui? Deixa aqui embaixo. A gente se vê na próxima e fui!